You've done it, Neville. You've found the room of requirement. What? It's also known as the common go room. The room of requirement only appears when a person has real need of it, and is always equipped for the seeker's needs. So, say you really needed the toilet. Charming, Ronald. But yes, that is the general idea. It's brilliant. It's like Hogwarts wants us to fight back. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Vamos dar continuidade ao que nós começamos no vídeo anterior, onde falámos sobre a biblioteca de Hogwarts, e hoje vamos falar sobre a sala das necessidades, ou a sala de vai e vem, depende da maneira como vocês queiram chamar, porque nos livros está das duas formas, então, seja de uma forma, seja de outra, está correto. A sala vai e vem, ou a sala das necessidades, é uma sala bastante importante em toda a saga, então, acompanhem, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a mesma sala. E não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, como sabem, ajuda sempre imenso o canal. Então venham daí que vamos falar sobre a sala das necessidades. A sala das necessidades fica no corredor oposto onde tem o quadro de Barnabás. Portanto, vocês seguem o corredor, vão encontrar o quadro. É do lado oposto. Certo? A sala aparece a quem precisa muito dela. Estamos a falar de muito mesmo. Ok? Lá está daí o nome, sala das necessidades, ou sala vai e vem. É uma sala quando vocês necessitam mesmo de algo ou de alguma coisa que a sala possa vos fornecer. Comida não está incluído na história. Ok? Portanto, se vocês tiverem fome, não adianta, ela não se vai transformar num restaurante para vocês. Para a porta aparecer, vocês têm que passar no mesmo corredor 3 vezes, ali naquela zona, e têm que focar, o vosso pensamento tem que estar naquilo que vocês realmente precisam, ok? Vão para lá, e focam, vêm para cá, continuam a focar, e vão para lá novamente, sempre com o mesmo pensamento, sempre bem focados naquilo que vocês precisam mesmo. Vai a porta aparecer, e a porta, essa mesma sala, essa porta que vai aparecer, vocês vão entrar. E dentro dessa sala, a sala vai estar completamente artilhada, para o que vocês precisem. Ok, o Harry, quando criou o exército de Dumbledore, tinha 28 alunos juntamente com ele, 28 amigos junto com ele, para esse mesmo exército de Dumbledore. Então a sala tinha que ser grande e tinha que estar preparada para o que eles precisavam. Eles precisavam de aprender feitiços, aprender a defender-se, então a sala estava completamente feita para ele poder fazer isso, para ele poder treinar. Não é? E nós vemos isso ao longo de vários episódios que temos, e vocês vão acompanhando também. Expelliarmus! I'm hopeless. You're just flourishing your wand too much. Try it like this. Expelliarmus! É algo que a sala faz para o vosso benefício. É algo complicado? É complicado. Eu acho que a maneira que vocês têm que focar é muito preciso. Por exemplo, se outra pessoa quiser saber, nós temos acesso do Draco Malfoy. Nós sabemos que o Draco sabia onde o Harry estava, sabia onde era a sala das necessidades e ele queria entrar dentro da sala, juntamente com o Crabbe Goyle, amando da Dolores Umbridge. Mas amando da Dolores Umbridge, eles queriam entrar dentro da sala e queriam acabar com o exército de Dumbledore. Toda a gente viu isso, certo? O que é que acontece? Nem o Draco, nem o Crabbe, nem o Goyle, nem ninguém, nem mesmo o Filch, conseguiu focar o pensamento da mesma forma com que o Harry fez. Porquê? Porque não foi o Harry que fez nada. Ok? E vocês agora pensam, pera, então mas tu estás a dizer uma coisa, agora estás a dizer outra. Não, é exatamente isso. O Harry não teve que focar nada. Porquê? Porque esta sala foi falada ao Harry pelo Dobby. Ou seja, o Dobby literalmente foi mostrar ao Harry onde ficava a sala. Certo? Eu sei, vocês nos filmes viram que o Neville foi lá, mostrou a sala. Não foi o Neville que fez nada. O Dobby usava a sala das necessidades e usou-a durante imenso tempo para ajudar a Winky. Se vocês recordarem, a Winky era a elfo doméstico do Barty Crouch. Ok?
em Cálice de Fogo nós temos conhecimento, não nos filmes, mas nos livros, temos conhecimento dessa elfo. Essa elfo é uma elfo livre, passou a ser, depois de Cálice de Fogo, passou a ser um elfo livre e foi trabalhar para Hogwarts, para a cozinha de Hogwarts. O Dobby usava muitas vezes a sala das necessidades para ajudar a Winky, porque a Winky acabava por ficar bêbada bebendo demasiada cerveja amanteigada. Então, o Dobby, normalmente para que nenhum outro elfo visse ou nenhum professor visse, usava a sala para ajudá-la. Quando o Harry lhe pergunta que precisava de um sítio para poder formar o exército de Dumbledore, o Dobby automaticamente incentivou o amigo a ir com ele, e foram os dois então até esse mesmo corredor oposto ao quadro de Dona Baixa e mostrou-lhe a sala das necessidades. A sala em si é quente, vocês vão ver, é repleta de lareiras, vai acabar por nos criar um ambiente fantástico, como nós tivemos conhecimento durante vários filmes. Esta sala, quando vocês pensarem, ela vai se transformar em qualquer coisa, logo que não seja comida, como eu já referi. Em comida ela não se vai transformar nem em restaurantes, nem nada do género, portanto esqueçam lá isso. Mas Dumbledore encontrou esta sala uma vez. Ele estava desesperado, aflito, e a sala mostrou-se pronta a ajudá-lo. E ele entrou na sala e foi fazer o que tinha que fazer. E o que é que ele tinha que fazer? Em um determinado Natal em Hogwarts, Harry ouve uma conversa de Dumbledore, onde ele diz que um dia encontrou a sala das necessidades, uma altura em que precisavam urgentemente de uma casa de banho. E a sala apareceu, cheia de sanitas, lá fora, para que ele pudesse ficar à vontade, escolhesse uma para fazer o que tinha que fazer. Portanto, pode ter sido uma forma de Dumbledore brincar, que eu não acredito, mas o facto é que, sim, se vocês precisarem de uma casa de banho, a sala também se servirá para isso. É uma sala incrível, é protegida, após vocês entrarem a porta desaparece, portanto, quem passar vai ver apenas parede, não vai ouvir nada, por muito barulho que haja lá dentro, não vai emitir qualquer tipo de som, qualquer tipo de onda sonora que possa surgir dentro da sala, algum barulho, portanto, vocês estão protegidos ali dentro. A sala das necessidades, nós vemos, por exemplo, que na altura em que o Harry tem o livro do Príncipe Misterioso, que pertenceu a Severus Snape, como nós sabemos, há uma altura em que ele tem que se desfazer desse livro. E é Ginny quem vai com ele para que ele possa esconder o livro de tal forma que nunca mais o encontre. E usam a sala precisa. Throne of Requirement. Foca-me o pensamento, um lugar onde ele possa esconder algo que nunca mais encontre. E assim foi. E a Ginny teve uma ideia brilhante e o Harry acabou sim por deixar o livro do Príncipe Misterioso na Sala das Necessidades. E conforme a Sala das Necessidades vai aparecendo em várias alturas, até mesmo entre as Irmãs da Morte, nós sabemos que existem alunos que recorrem a ela e que fogem para dentro dela, dentro de Hogwarts, para se proteger. Nós temos conhecimento disso. E vemos uma altura em que o Neville vai até a Aberforth, traz Harry, Ron e Hermione para dentro do Hogwarts novamente. Portanto, existe uma ligação da sala ao exterior, que depois é descoberto. Nesta fase nem tanto. Posteriormente é descoberta uma forma de entrar e sair do castelo pela Sala das Necessidades. E então é uma coisa incrível, é uma sala fantástica e eu gostava de ter. Guardávamos tudo o que era de Harry Potter ali e fazíamos os vídeos lá dentro, vocês iam gostar muito e eu também. Por hoje é tudo, o vídeo hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, como vocês sabem, ajuda sempre imenso o canal e nós vamos nos ver no próximo vídeo. Até já!